Oi, pessoal. Eu estou de volta aqui no início do segundo ano de mestrado. Tá tendo uma confusãozinha hoje porque o vice-presidente americano Biden ele vai falar aqui na Kennedy. Então tá meio bagunçado, mas vou falar aqui rapidinho. São 3 pontos interessantes sobre como é que a gente escolhe as matérias aqui, né? Então tem gente que faz isso tranquilamente. Eu não sou uma dessas pessoas, então eu levo um pouco mais de tempo. Mas eu acho que 3 pontos são interessantes de serem falados, né, que dizem um pouco sobre como é que é o mestrado aqui. O primeiro é que a gente tem uma carga horária de matérias, na minha visão, um pouco menor que a média brasileira. Eu sempre acabo comparando com a minha graduação, mas mesmo assim, aqui, por exemplo, a gente tem cerca de 14 horas de aula por semana e é o padrão também da graduação. E a proposta disso aqui, de não ter, por exemplo, 30 horas ou 40 horas, é porque a ideia é que se estude bastante para cada aula, antes de começar cada aula. Então, uma parte forte de preparação. Então, acho que isso é um ponto interessante. Eu tenho ouvido falar de algumas pessoas no Brasil repensando, talvez as faculdades brasileiras elas também venham por esse caminho. O segundo ponto é que aqui a gente tem as famosas shopping classes. Então, antes de começar de fato a aula, as aulas a gente tem 2 ou 3 dias em que amostras das aulas são dadas, em que você pode ir fazer essa espécie de shopping e depois escolher. Então isso é bastante interessante. Em geral eu vou em várias, para ver se de repente esclarece algum ponto, conversa com o professor. E o terceiro ponto é que de fato depois disso tudo você tem ainda 1 ou 2 semanas que você pode estar numa aula e depois a gente chama de dropar, de você sair da aula. Eu tive muita dificuldade para fechar qual que era a carga. No final, eu fiquei fazendo finanças, estou fazendo uma matéria de gestão pública em ambiente de desenvolvimento, em que meu professor é um cara bem bacana. Ele estava, por exemplo, na África do Sul, ajudou a estruturar o governo da África do Sul, da transição do apartheid, enfim, um cara super bom. Estou fazendo também uma matéria mais ligada à política. Estou fazendo uma matéria que é ligada ao meu projeto de fim de curso, que é uma espécie de uma tese, mas um pouco mais prática, que a gente é obrigado a fazer essa matéria, regularmente. E estou fazendo uma matéria também ligada a mídias e política, enfim, campanha, também bastante interessante. Não foi fácil não, escolher, mas eu acho que um trade-off que a gente sempre passa aqui você às vezes tem professores famosos que você quer ir na aula, mas tem alguma coisa que tem mais a ver com você. Enfim, é sempre difícil, é uma boa, doce decisão. Bom, acho que é basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida sobre essa questão das matérias, não deixe de perguntar. Abraço.